E aí, salve, salve família! Como vocês Salve, estão salve. aí? Como está o pessoal animado? Salve, salve! Boa noite! Pois Boa é, noite, estamos boa aqui noite. todos trocaditos. Vamos destrocar o povo, botar aqui o povo Boa direitinho, noite, se centrar aqui na Brasil. tela. Tudo bem, Boa dona noite. Marina? Tá animada, dona Marina? Marina Tô tá animada. Eu muito acho que a Marina animada. vai ter festa depois do podcast. Tá muito arrumada. A Marina está no quarto. Marina, você está no seu Vamos quarto para fazendo a essa... festa! Você está onde? Você está no seu quarto de casa ou você está no hotel? Onde é que você está? Estou em Troia, estou aqui no resort. Ah, tá no então, resort. Pode Tô. centralizar mais Então- pode centralizar mais, estás um bocadinho para o lado, pode ficar mais no Troia? centro, Onde Marina. fica Fica mais no Troia? centro, é para o outro lado. Isso, exatamente. Exatamente. Eu estava vendo aí, pelo menos tu estás no resort, mas tu fez a cama, porque o último evento que nós fizemos aqui com o Jorge La Concepción, ele não fez a cama. Ele deixou a cama, então pelo menos tu respeitaste a gente e estás toda bonita aí com essa cor laranja e tal. Tá, Obrigada, laranja, não, obrigada. É rosa. quase vermelho. Sabes que é a cor preferida do Beto. Ele só não vem porque ele estava com vergonha hoje, para não te imitar. Então, salve, porque agora salve, tem família filho, Herbalife. Por que é que fazemos esse podcast, Marina? Por quê? Por diversão. E por Porque, né? informação. Diversão e informação. Diversão porque a gente se diverte muito e a gente gosta muito de fazer. E informação porque a gente sempre traz as histórias maravilhosas dos grandes líderes do nosso grupo e dos outros grupos da Herbalife a nível mundial que falam português. Então, é muito legal. E hoje temos um cara que é o cara, né? Ele é o nosso Jim Rohn. Uma das melhores brasileiro, histórias. tá? Jim Rohn, tô louco para escutar as histórias dele. Ele é um cara sensacional, né? Essa história de hoje, eu devo ter escutado umas 20 vezes. E toda vez eu dou muita risada, me emociono. E aí, quando eu vou escutar de novo, eu falo, não, hoje eu acho que não vou dar tanta risada, porque eu já escutei 20 vezes. E de novo a gente ri muito e chora. Eu pensava que você ia falar que você escutou 20 vezes e ainda não tinha entendido, mas tudo bem. Tá, ok. Pode ser que hoje, então, você tenha a chance de entender a história. Hoje você vai poder perguntar, então, ao Alderi exatamente o que é, tá? Então, pessoal, vocês que estão assistindo... Trouxe o lencinho, Beto. Trouxe o lencinho para lá de mim. Hoje... Então, vocês que estão assistindo, por favor, inscrevam-se no canal, ativem as notificações, que é para vocês receberem quando a gente está ao vivo, vocês não terem que se preocupar, tá? E primeiro que tudo, temos que agradecer aos nossos patrocinadores, não é verdade? Então, primeiro que tudo, tem que agradecer ao meu amigo Zé Luiz, que chegou agora no Rio de Janeiro, tá? Ele mandou mensagem, disse que já estava no Rio de Janeiro, já estava preparado, ia fazer uma reunião daqui a pouco, uma HUM, está muito animado, tá? Então, quero agradecer ao meu patrocinador, que sem ele eu não estaria aqui, sem ele eu não teria essa vida maravilhosa que eu tenho. Então, tenho que agradecer todos os dias ao Zé Luiz. Marina? Obrigada, Pedro. Obrigada, meu patrocinador, Pedro e Natália, né, por a vida incrível que eu vivo hoje e já há muito tempo, uma vida fantástica. Obrigada. De nada, tudo a ver com a Natália, não tem nada a ver com isso. Tá, Beto? Agradecer o Douglas Emura, meu patrocinador, cara incrível também. Tem que ver se ele tá aí, Pedro. O Douglas E mais interessante, a sua upline, né? A sua upline. Não, desculpa. Esse é o Alderi que tem a upline aqui. Então, vamos lá. Pessoal, quero dizer para vocês, estamos animados com uma nova milionária do nosso grupo, um casal de milionários, hein, Marina? Novo casal de milionários do nosso grupo, um grande aplauso para eles. Nada mais, nada menos do que a Maria de Sameiro e Luiz. Imagina, na Suíça, uma história maravilhosa. Logo, logo são presidentes e logo, logo estão aqui contando a história deles. Vai ser muito bacana. Parabéns, e também vamos falar um pouquinho das Olimpíadas, né? As Olimpíadas estão sendo incríveis. Marina, você está assistindo as Olimpíadas aí? Tem sido incrível, Pedro. Já temos a nossa primeira medalha, a primeira medalha de ouro de Portugal. Portugal tem uma medalha de ouro? É? Portugal tem uma medalha de ouro, foi com o salto, com o triplo salto em atletismo. Pedro Pichardo, que fez Pedro Pichardo. É o nome bonito do rapaz, o Pichardo. Tá? Tá certo. Muito bom, muito bom. No Brasil não é uma grande... Pichar no Brasil não é nada. Mas em Portugal é muito legal. O Pichardo deve ser um cara, assim, realmente interessante.
Tá perfeito. É. E ele saltou largo. Lógico, o cara desse tem que saltar para não se machucar, tá certo. Tá certo. E, Beto, e aqui no Brasil, como é que estamos de medalhas aqui no Brasil? Ontem, nem é um esporte que eu sou muito fã, mas ontem eu acompanhei o jogo de vôlei e eu fico irritado com o esporte, né? Eu fico querendo jogar lá, eu fico vibrando mesmo. Ontem foi muito triste. O Brasil foi eliminado do vôlei pelos russos, né? Foi eliminado. Mas, de novo, medalha no skate aí, a gente está... Prata com o Pedro Barros. É só os Pedros, só dá Pedro nesse negócio, só dá Pedro. Se eu me chamasse Pedro, eu tinha me inscrito nas inscrito é outra pessoa. Então, inscrito, tá certo. Tu tinhas falado. Tá ok. E vocês já repararam que está uma polêmica muito grande agora, não sei se vocês em Portugal estão sentindo isso, que todo mundo estão mostrando os ex-atletas que estão sendo estão comentando, estão todos obesos. Vocês já repararam? Tá impressionante como as pessoas ganham peso depois que param de fazer as atividades. Acho que eles comem tudo que eles não puderam comer durante o tempo de que foram atletas. Mas tomassem Herbalife, provavelmente eles estariam muito, né? Poderiam se manter sem ter que fazer todo esse exercício que eles faziam, né? O cara tinha um gasto calórico de umas 5.000 calorias e comia 4, 5. Agora ele gasta 1.000 e continua comendo 4, 5. Aí ele precisava fazer 2 shakes, uma refeição e ele se mantinha. Então, outra coisa, pessoal, quero em primeira mão aqui, acabou de chegar aqui aqui na redação, o Messi vai jogar no Futebol Clube do Porto. Então, estamos muito entusiasmados. Corinthians acabou de anunciar. É no Porto. Vai para o Porto. Marina. 20 anos depois sai do Barcelona, mas... Pedro, não sei porque aqui na Europa está a dar em todos os canais, não para, e não sabemos para onde é que ele vai, se ele vai para o Porto, se vai para o Manchester City, né? Porque também falam... É mais provável. É mais provável que vá para o Manchester City. E sabes que ele apareceu com uma t-shirt do Paris Saint-Germain, e foi uma grande polémica hoje durante o dia, TikTok, é loucura. Uma coisa eu sei, o Brasil não vem porque os brasileiros não querem um argentino nas equipes deles aqui. Inclusive, aqui, já tem aqui até com o Henrique aqui dizendo, cá, tá certo, argentino tem que ir para lá mesmo. Exatamente, tem que ir lá. Não pode ficar no Brasil porque esses caras não jogam nada, então deixa ele ir embora. Bem, pessoal, para terminar agora aqui, então vamos falar o giro do mercado aqui, estamos muito animados, mercado financeiro bombando, hoje aumento de juros 1%, está todo mundo no Brasil, está todo mundo animado com isso, tá? E mais importante, a Petrobras ontem lançou os resultados, o melhor resultado de sempre, loucura total, aumento de 10% nas ações hoje, então quem tem ações Petrobras realmente se deu muito bem, tá? Teve dividendos de quase 9%, então loucura total. Então nós que temos algumas ações da Petrobras, realmente é muito bacana ter escutado isso. Também a Herbalife lançou os resultados ontem, para quem não acompanha o giro do mercado. A Herbalife aumentou 15% das vendas no trimestre, então uma loucura total. E contra todas as previsões, as ações da Herbalife caíram, ou seja, ou o mercado queria mais, ou as pessoas por algum motivo venderam. Então, se vocês estiverem escutando e tiverem disponibilidade, se é uma coisa boa para comprar, é a ação da Herbalife nesse momento, que está num preço muito bom. Eu acredito que possa chegar até 60 até o final do ano, muito no meio do ano que vem. Então, agora está 47, 48, não tem um investimento que possa fazer isso. Então, o meu conselho é comprem, já que eu não podia falar isso quando eu estava no Conselho de Administração, né? Agora que eu não tenho mais informação nenhuma, eu posso dizer, compre essa coisa aí que acho que é de comprar, né? Então, vamos lá. Estamos preparados aí, meninos? Animados? Super animada com essa história. Eu lembrei de você hoje, Pedro. Extravaganza setembro na Europa, fim de semana de liderança setembro aqui no Brasil. Então, todo mundo que está aqui assistindo, não esqueça a extravaganza e o fim de semana de liderança, se você está assistindo pela primeira vez. E Beto, você lembrou de mim por quê? Você passou perto do quê? Diga lá. Vem coisa aí. Não, você vive reclamando da memória. Eu vi que a Herbalife americana hoje lançou um produto para memória. O CEO postou. Que legal. Mas eu não lembro qual é. Memory Arbor, acho que é. Você esqueceu qual é. Você já esqueceu de tomar. Deixa eu te falar um negócio. A Herbalife não testa
os produtos em animais. Herbalife testa nos Shermans, então a gente testa tudo, não há problema nenhum. Não. Esse produto, por acaso, é um produto que eu já testei há uns anos atrás e é maravilhoso, gente, é maravilhoso. Eu testei o teste dos testes dos testes, né? E eu me lembro que eu escrevi 16 horas seguidas, é só para você ver o que esse produto pode fazer. Então, eu testei a essência do produto e eu escrevi 16 horas seguidas, vim escrevendo o tempo todo, escrevi os treinamentos todos do ano, eu acho, no voo de Los Angeles para São Paulo e depois aqui a Floripa. Então, é importante vocês testar o produto, que realmente funciona. Mas vamos então chamar o nosso convidado especial, já enrolamos o suficiente, tá? Vamos aqui trazê-lo aqui para a sala. Ele, membro da equipe 15K da Herbalife, a história mais incrível do Brasil. Provavelmente o nosso Jim Rohn brasileiro. Ajudem-me a receber aqui ele, o grande, o incrível, tá? O nosso Jim Janoski, Alderi Rohn, como é que vocês quiserem chamar? Uma delas vocês podem chamar, mas temos aqui. Então, Alderi, tudo bem? Como é que você está, irmão? Tudo bem, querido. Boa noite, Alderi. Alderi, antes de tudo, eu queria te perguntar uma coisa. A tua formação é exatas ou é humanas? É filosofia. É humanas, né? É. Pronto, dá para ver isso, porque um cara que não consegue destravar o telefone de rotação, realmente ele não é de exatas, ele é de... Então, estamos aqui há 1 hora tentando destravar o telefone do... Pessoal, se alguém aí tem Qual é a marca do seu telefone, Alderi? Diga lá para a gente, é o quê? É o Samsung. A Samsung. Se alguém tem um Samsung, por favor, explica aí na tela como é que faz para rodar o telefone que o Alderi quer saber, tá? Porque o resto aqui nós estamos trabalhando com iPhone. Atenção, não é a rotação de português que o cara roda o telefone, né? Igual o zoom de português que o cara se afasta, tá? Não é esse aí, tá? É mesmo para rodar a tela. Então, beleza, estamos animados. Alderi, me conte tudo, não me esconda nada, você é o cara, tá? Eu queria saber, a primeira coisa de todos, quando a gente se conheceu, tá? Como você entrou na Herbalife? Eu me lembro de... Eu posso estar enganado, tá? E com certeza eu estaria enganado, mas eu me lembro, a primeira vez que eu vi você foi no evento em Porto Alegre, você contando a sua história no palco, falando de um corcel, falando de um tijolo. Cara, eu fiquei encantado com você. E na época você era muito parecido comigo. Agora depois você ficou mais velho e tal, e você ficou mais acabado e tal, já não está tão bonito quanto eu, na sacanagem, né? Não, eu acho que nós temos alguma coisa de parecência, tá? Não sei se Zé Cardoso anda lá para os seus lados, foi seu pai que andou lá para Portugal, a gente não sabe exatamente a história, mas nós temos olho claro, somos louros, somos baixinhos, somos invocados, então acho que a gente tem uma coisa em comum. E então eu acho que quando vi você no palco, eu fiquei assim, pô, esse é o cara. Não sei se o que era você. Vocês podem me lembrar? Não foi o reconhecimento milionário nosso, né? Nesse evento em Porto Alegre, né? Mas nós nos conhecemos em 97. Você fazia acho que 2 tours por ano, né? Pelo Brasil, uma coisa assim, e você veio para Erechim. Então, eu e a Roselinas começamos a Herbalife em 23 de abril de 97. É assim que veio, foi no pior inverno da nossa vida, tá? Por quê? Eu saí de casa pequeno, com 12 anos, para estudar, fui para um seminário, eu queria ser padre, e depois é aquela história, né? A vida é feita de escolhas, né? Então, sempre quando se escolhe algo, você abre mão de outra. Então, se eu queria ser padre, não podia casar, se eu quiser casar, não podia ser padre, então decidi casar, saí do seminário. Aí veio a minha formação de filosofia. E a Rosilene também saiu de casa jovem, 13, 14 anos, para poder estudar, morou em casa. Eu não sabia, não tinha ideia que você tinha... Eu sei, por exemplo, que o Beto gostava muito de frequentar lá o seminário, mas eu não sabia que você, por acaso, era assim, né? Quase fui padre. Agora, eu não tenho ideia como pode uma pessoa trocar disso. E segundo, por que você queria ser padre? O que você tem na sua cabeça naquela época? Sim, porque eu sou filho de pequenos agricultores, né? Então, era uma forma de sair de casa. Primeira coisa, né? Eu ia para o colégio agrícola, eu ia para o seminário, né? Então, eu fui para o seminário. Mas o que eu queria era o estilo de vida, né? O estilo de vida do padre é bom, entende?
Então, aí depois, com o tempo, fui perceber que não, mas eu tenho que fazer escolhas, eu tenho que, se eu quero ser um exemplo, e aí eu falei, não, então não é isso que eu quero ser. Aí me sobrou ser professor, então aí eu fui professor de história, geografia, religião, filosofia e tal. E eu era concursado, então quando eu e a Roseli nós casamos, tá? Nós já começamos fazendo dívidas, e aí, e logo eu vi que não era futuro, né? Eu falei, nossa, eu que não vou realizar meus sonhos, eu não vou ter liberdade, eu nunca gostei de ter horário, essas coisas, sabe? De cumprir ordens, eu sou muito da liberdade, né? E aí a dívida já era R$ 20.000, e aí a secretária do padre, lá da paróquia, me ligou no dia 21 de abril, no feriado, dizendo assim, ó, só para você entender como é que eu comecei na Herbalife, já vou chegar no que nós nos conhecemos, vai ser super rápido. E ela ligou, ela disse assim, Alderi, vai vir 2 senhoras de Erechim que explicar a Herbalife. Ela pediu para mim convidar algumas pessoas que querem emagrecer, ela convidei, ela falou os nomes das mulheres que ela tinha convidado, conhecia todas, cidade de 1.700 habitantes, e ela falou assim, só que ela pediu para mim, para ver se tem alguém que quer ser um vendedor desses produtos. Ela disse, e ela me falou que a pessoa não precisa deixar de fazer o que faz. E ela falou, eu pensei em você, porque você é jovem, recém-casado e tal, ela não sabia da nossa situação financeira, e quando ela falou isso, eu falei, eu quero conhecer. Por quê? Quando teve aquela reportagem da Herbalife negativa, lá no início, né, no Fantástico e tal, eu assisti aquela reportagem. E quando eu assisti aquilo, eu pensei assim, eu quero ver o outro lado da moeda, né? E eu não vi mais, né? Não vi mais nada. Quando ela falou Herbalife, eu falei, eu quero ver primeiro se é americana, eu quero ver se é multinível, né? Eu quero conhecer. E aí eu e a Rosilene fomos conhecer a oportunidade. Na ocasião, estava minha patrocinadora, porque a Rose decidiu não se cadastrar naquele dia, e a minha patrocinadora é a Mila, né? E a dona Irene. E a dona Irene que fez a apresentação do plano de marketing. Quando ela explicou, eu na hora falei, estou dentro. Porque eu vi a possibilidade de eu realizar sonhos, de eu viver uma vida extraordinária, que como professor eu não teria essa possibilidade, por limitação financeira. Eu teria a realização de ensinar e tal, de tocar a vida das pessoas, porém, financeiramente, já é limitado. Quando você é empregado, você é limitado pelo salário, não tem como, né? Entende? Então, e aí na hora eu decidi entrar. E daí nós cadastramos naquele mesmo dia, né? A Rosilene, no primeiro momento, ela falou, Alderi, nós não temos dinheiro não tem dinheiro para pagar as contas, você vai arriscar um negócio e tal. E nessa hora eu tomei uma decisão. A melhor coisa que tem, e eu sou muito grato à Rosilene, porque ela faz eu pensar muito, né, antes de tomar decisões. E aquele dia, quando ela me fez Isso não é só a Rosilene, são todas as nossas mulheres. A gente sempre tem que pensar muito antes de responder. Então, e aí, quando ela falou assim, eu falei para ela, eu pensei assim, digo, puta, mas se der certo, cara, quando me veio é a pergunta certa, se tu faz a pergunta certa, tem a resposta certa, né? Se você fizer a pergunta errada, tá ferrado. E eu pensei assim, e se der certo? Quando eu pensei assim, eu vi minhas dívidas pagas, eu vi a casa dos sonhos, eu vi carro, né? Nós tínhamos um Corcel 76, já era financiado e tal, e eu vi a possibilidade da gente viajar, realizar sonhos materiais também, né? E na hora a Irene me jogou a tabela de preço e falou, bom, agora tu é um distribuidor e tem que ter produto, como é que tu quer começar? E foi meu primeiro treinamento do plano de marketing. Eu olhei para os 25, 35, 38, 35, 38, 42, 50%. E eu comprei 550 pontos, com cheque pré-datado, deu R$632, e eu comecei meu negócio numa cidade de 1.700 habitantes. Comecei a fazer minhas primeiras vendas, né, visitando as pessoas, e eu me lembro que eu vendi tudo em 2 dias, né? Fui no banco pedir dinheiro emprestado para investir no negócio, já o gerente comprou. Resumindo, a gente começou o nosso negócio dessa forma. E aí, quando você veio para Erechim, o Cláudio Moresco, o nosso presidente, né, e Aldete, o Cláudio me ligou falando que você estaria, que era um português, ganhar mais de 100 mil por mês, né? E naquele dia, você já estava ensinando a ensinar, né? Porque
Eu cheguei lá, eu era supervisor, né? Estava começando o negócio, e o Cláudio me chamou, ele falou, você vai fazer o plano de marketing. E o Laércio, né, chamou a Irene e fomos para a sala treinar para apresentar a empresa e os produtos. E aquele dia eu fiz o primeiro plano de marketing da minha vida, né? E eu ganhava R$ 500. E quando eu terminei de fazer o plano de marketing, terminou a HOM, nós saímos, né? E aí eu fui, não sei por que nos encontramos, né, na saída, e daí você veio falar comigo, e eu falei, só que a cidade é pequena lá e tal, né? Quando eu comecei a falar assim, você me falou assim, muda de lá. E aquilo ficou na minha cabeça. E 1 ano e meio depois, nós estávamos morando em Erechim, que é uma cidade que não é grande, 100. Valderi, esse ponto aí é muito importante, tá? Porque muita gente acha que é uma árvore. Ninguém é uma árvore. Você é o mestre das palavras, você é um cara que sabe disso melhor do que eu, mas é assim, eu sou uma pessoa muito direta, né? Eu sou uma pessoa muito direta. Ontem eu fiquei conversando com o presidente do nosso grupo aqui, acho que era 2 da manhã, nós ainda estávamos brigando no telefone os dois, e numa boa, né? Sempre pensando em ajudar as pessoas, como é lógico. Mas às vezes é difícil quando alguém diz assim, porque eu não acredito que o negócio funcione na minha cidade. Então, troca de cidade. Eu não acredito que o meu negócio funcione no meu país. Troca de país. Entendeu? Agora, se tem um país que funciona um negócio que você acredita, pois é lá que vai dar certo. Porque a gente só dá certo onde a gente acredita. Onde a gente não acredita. Então, por exemplo, Portugal está no melhor momento sempre, né, Marina? Estamos no melhor momento nunca tivemos. Mas tem gente em Portugal que acha que o negócio está bom, é lá na Suíça. Pronto, né? Fazer o quê? Pronto, beleza. Esse vai só ter sucesso na Suíça, porque só vai trabalhar na Suíça. Claro. Não é? E é a mesma coisa que você. Você poderia ter tido muito sucesso em Itatiba, mas se você decide que é fora de Itatiba, então você só vai começar a trabalhar fora de Itatiba. É uma coisa engraçada isso. Exatamente. E aí que vê, se eu posso, só para continuar, né? Aí depois eu fui para Extravaganza. Extravaganza de junho de 97, no Rio de Janeiro, tá? Nessa Extravaganza... Você tinha quase 1 ano de Herbalife. Eu comecei em abril, né? Não, abril, maio, junho, 3 meses depois. No mesmo ano. No mesmo ano. Extravaganza do Rio de Janeiro. E assim, ó, essa Extravaganza, a nossa dívida era... A gente estava muito, muito, muito mal financeiramente. E aí eu e a Rosilei fizemos uma reunião, né? E era assim, a minha rotina era assim, cara. 7h30 da manhã eu estava na escola, meio-dia 15 chegava em casa, tinha 15 minutos para almoçar, pegava o Corcel e ia para outra escola para dar aula no final da tarde, né? E aí nós fizemos uma reunião rápida no almoço e decidimos que nós não íamos para Extravaganza pela situação financeira nossa, né? E porque realmente, se fosse olhar, né, financeiramente não dá para ir. E aí o Cláudio ligou lá em casa, falou para a Rosilei falou, olha, tá lá na escola, liga lá, se o senhor quiser ligar para ele lá. E aí o Cláudio me ligou, eu que estava dando aula na sala, e a diretora me chamou, fui para baixo, fui para a secretaria, atendi o telefone, era o Cláudio. Ele falou, aqui o Cláudio. Eu falei, Cláudio, tudo bem? E aí o Cláudio me falou, já falei com a Rosilei, ela já me explicou por que vocês não estão decidindo não ir, mas deixa eu te explicar. E aí ele começou um processo de educação, né, comigo. E aí ele foi falando, né, da importância... Meigo, o Cláudio é um meigo, um rapaz meigo, assim, com... ele falou assim, olha só, vai estar o Mark Hughes, vai estar o Jim Rohn, você que é filósofo, vai ser importante você conhecer esse cara e tal. E aí, na hora, nós vamos. E realmente nós fomos. A Rosilei falou, não tem grupo, ela procurou para emprestado, nós fomos com shake, sem dinheiro, sem nada, e fomos para a Extravaganza. E eu acho que, assim, quanto mais... assim, a impressão que eu tenho, né, que quanto mais difícil, às vezes, para conseguir a coisa, mais valor a gente dá depois, né? Porque esse evento foi o evento mais importante para nós e para a minha vida, porque desse evento foi o evento que eu decidi, eu falei, não, eu quero esse negócio para a minha vida toda. E o Mark Hughes e o Jim Rohn estavam lá mesmo? Estavam lá, exatamente. E o Mark Hughes e o Jim Rohn. E o Jim Rohn, acho que pela formação minha, sei lá, foi uma coisa assim, uma conexão muito, muito grande. E eu passei a estudar Jim Rohn desde lá, né? E aplicar e tal. E é incrível, né? O que esse cara fez pela humanidade toda. E eu acredito assim, ó, quer ver, Pedro, Marina e Beto? Eu acredito assim que a Herbalife hoje ela é reconhecida mundialmente
número 1 em nutrição, né? Mas eu acho que vai ter um prêmio um dia, cara, que vai ser dado para a Herbalife, o CEO da época, que é a empresa que mais transforma mentalidade, que mais educa as pessoas para abundância, que mais educa as pessoas a buscar o crescimento pessoal, não deixar para a educação formal só. Isso tudo vem da filosofia do Jim Rohn, do Mark, mas o Mark aprendeu com o Jim Rohn, né, lá no início da carreira dele. O Mark então, trouxe o Jim Rohn para fazer essa parte na corporação, né? Isso, mas o Jim Rohn já era muito famoso na época, né? E quando eu paro para pensar nisso, eu acredito, sabe por quê? Porque a transformação que aconteceu na minha vida e na vida da Rosilei, em termos pessoais, é uma coisa inimaginável. E é fruto do quê? Do sistema da Herbalife, dos treinamentos, dessa convivência com pessoas que já estão onde a gente quer chegar, como o seu caso, né, Pedro? Então, é outro tipo de mentalidade, né? E ensinar pessoas, o que eu aprendi naquele dia, né? De que eu que tinha que mudar, entende? Não era a economia, não era o governador do estado o problema da minha situação financeira. Não era o produto, não era a empresa. Exatamente. E ter esse entendimento, eu não tinha. Apesar de ter estudado filosofia, eu não tinha esse entendimento na época, né? E então eu acredito assim, quer ver, Pedro, que nós vamos ter um dia, a Herbalife vai ter esse reconhecimento, por quê? Porque é só ver, né, a quantidade de pessoas que transformam desde a questão física, né, e mental e emocional e assim por diante, e aí vem as conquistas materiais como consequência disso, né, é uma coisa inacreditável, né, então é interessante você falar da história do prêmio, né? Porque, igual o Pedro falou, foi o Mark Hughes que trouxe o Jim Rohn. E se eu estava pensando aqui, você falando dessa história do prêmio, Mark Hughes podia ter trazido, sei lá, como qualquer outra empresa, um atleta, um garoto propaganda, e ele se preocupou em investir em trazer um cara, né? Roberto, mas é assim, veja bem, as pessoas nem sempre são algo, elas se transformam em algo. Então, o caso do Jim Rohn era um cara que o Mark Hughes foi num seminário e gostou. Mas, mais importante, o Jim Rohn gostou do Mark Hughes, você entendeu? Porque o Jim Rohn tinha a vida ganha. O Jim Rohn, quando ele entrou na Herbalife, ele já era o grande Jim Rohn, ele já tinha escrito os livros, ele já estava famoso, ele já fazia palestra para todas as empresas. E o Mark Hughes foi lá e comprou o passe dele. Ele disse, não, você não vai fazer mais palestra para ninguém. Quantas palestras você faz por ano? Você vai fazer todas para o pessoal da Herbalife, porque eu vou precisar de você, porque eu vou levar a Herbalife ao mundo inteiro. Então, você não vai dar conta. E ele foi um desafio que ele fez. E com esse desafio, realmente, ele conseguiu trazer o Jim Rohn. E, claro, como vocês sabem, eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente, etc., e de privar muito com ele. Mudou a nossa vida, porque, né, Alderi, você imagina seus pais dizerem para você, meu filho, porque as coisas mudam, você tem que mudar. Meu pai não, minha mãe, você podia escolher dois lados, era do lado da fivela ou do lado do couro, você escolhia, né? Eram os dois lados que você escolhia. Não. Escolhe aí, é do lado da fivela ou do lado do cinto que você quer levar. Então já está aqui o corretivo resolvido, né? Enfim, as coisas mudaram. Alderi, outra coisa, em relação ao Corcel, tá? Você agora tem que ter um pouco de cuidado, acho que você tem que mudar um pouquinho a sua história, tá? Não que a gente deva mudar as histórias, porque a história não se pode mudar, né? Mas você tem que mudar um pouquinho a história, porque antes, quando você falava assim, porque eu tinha um Corcel, por ser uma coisa ruim. Hoje, com o preço que os carros antigos estão, essa Corcel é capaz de valer mais do que o Evoque hoje em dia, entendeu? Então, presta atenção, tá? Cuidado, tá? Cuidado, porque hoje, quando você fala Corcel, Golf, aquele Gol GTS, hoje vale mais que uma Range Rover, vale mais que às vezes que Porsche, né? Eu tenho carro antigo, é inacreditável os preços que atingiram. Mas conte-me essa história toda. Queremos saber a história do tijolo. Então, tá? Conta pra gente. Vou te contar. Quando é que ela começou? Quando é que eu comecei a contar essa história? Você vai lembrar. Você fez um tour novamente, né? Fez o STS Porto Alegre, aí você fez um tour, eu estava no terceiro mês de Get, 98. Dezembro de 98. Só, quer dizer um negócio, o produto lá dos Estados Unidos saiu agora, portanto, eu não tenho como eu me lembrar dessas coisas todas, porque não ia o produto ainda da memória. Então, entendeu? É muito difícil. Você já imaginou quantas cidades eu fiz no mundo? Quantas...
Faz para lembrar aquele cara que no meio do evento com 20 mil pessoas tira uma foto comigo e disse: lembra que eu tirei uma foto com você o ano passado? Lembro, lógico que lembro. Então não lembro. Como é que eu ia esquecer isso? Entendeu? Não tem como, não lembro. Não tem. Mas aí assim, aí nós saímos, aí tu fez 4 cidades, né? Dezembro. Palmeiras das Missões, Chapecó, Erechim e Carazinho. E Palmeiras daí, das Missões eu lembro, porque eu lembro que o hotel ficava num lugar ali que era um hotel novo, e me lembro que em frente tinha, não sei se era um corpo de bombeiros, e se não me engano, ali tinha a fronteira ali perto, né? Uma coisa assim. Só, Pedro. Em frente ao hotel era um negócio assim, que tinha uma divisória no meio. Eu me lembro, cara, não sei porquê, tá vendo? É uma coisa que não tem lógica. O bom do podcast é que você está lembrando como que foi sua vida também, né? Vai lembrando. Então, algumas eu quero apagar, mas vocês estão me relembrando. E aí eu fiz o plano de mar de novo, aí terminou, aí eu fui conversar com o Tico, você falou, se fizer só cagada. Falei, puta merda, ele falou, vai jantar, vou. Aí depois sentei do teu lado, começou a me explicar, né, que eu tinha que ter uma história, que eu tinha que contar a história, que eu tinha que ter as lâminas, né, que até então não tinha. E eu falei, então tá bom. E aí eu montei em Carazinho, no último dia, aí que eu contei a história do Corcel, porque aí eu me inspirei na sua história, então comecei a anotar qual é a primeira lâmina que ele coloca, qual é a segunda, qual é a terceira, e eu comecei a montar a minha história, né, produto, né, e comecei a te modelar. Assim como eu copiei do Alan Lorenz, você copiou de mim a estrutura, né, e adaptou a tua personalidade. A estrutura era exatamente igualzinha à sua. Trocou a Ferrari do Pedro pelo Corcel, tá tudo certo. O Corcel, e aí do Corcel que eu comecei a contar as histórias, né? De que, pô, tinha vergonha do Corcel. E é assim, ó, Corcel 76, né? E de Itatiba a Erechim tem 35 de estrada de terra até hoje, né? Então a gente chegava empoeirado, se estava seco, chegava com barro, se estava chovendo, né? Então eu sempre chegava e estacionava o Corcel sempre um pouquinho mais distante do local. Ele me perguntava, tu veio como, Rodrigo? Eu falei, eu vim de cara, mas não tinha lugar para estacionar aqui, estacionei logo ali do lado, né? Primeiro, tinha que esconder o Corcel. E segundo, que era assim, às vezes ele pegava, às vezes não pegava, tinha que largar, né? Pegar no tranco. Então eu sempre botava uma descida, né? Só que o Corcel, cara, ele o freio de mão já não funcionava. Então, tu deixa ele, um carro velho na descida assim, ele dá tipo uns pulinhos, né? Ele vai... Então, tu deixa aqui, daqui a 2 anos depois, ele não tá mais aqui, ele já tá mais lá embaixo, né? Então, eu sempre carregava junto com um tijolo, atrás do banco de trás, estacionava o Corcel e calçava com o tijolo. E assim eu segui a minha vida. Teve um dia, cara... eu tirei um final de semana para convidar pessoas para o negócio. Convidei todo mundo que tinha distinto seminário. Quem eu lembrei? E muita gente me confirmou. E aí nós tínhamos uma salinha bem pequena para fazer as reuniões, e eu cheguei lá, eu falei, nossa, hoje vai faltar lugar só para os meus convidados. E a Irene falou assim, puxa, mas eu também tenho uns pais. E a minha patrocinadora, a Mila, veio e falou, eu também tenho. E aí nós decidimos fazer com os primeiros que chegam, termina, a gente libera e faz com os outros. E naquele dia, acredito, não veio ninguém, mas ninguém. E daí a Mila, o seu Hugo, que era o esposo da Mila, ele trazia ela para a reunião e voltava para casa, depois ele vinha buscar. E aquele dia, nossa reunião terminou bem cedo, né? A Nila chegou, professor, tu veio de carro hoje? Eu falei, vim. Ela me disse, tu me dá uma carona? Quando ela falou, tu me dá uma carona, eu comecei a pensar, fixe, agora ela vai ver o Corcel. Eu pensei, como é que eu tiro o tijolo sem ela ver, né? Sabe quando começa a vir um problema, quando tu foca no problema, um atrás do outro, né? E aí, daí na hora eu pensei, bom, Corcel, depois eu vejo se pode, porque eu não sabia se podia ou não com o Corcel, falando do início. E aí, aí eu pensei, bom, a porta, o tijolo, eu vou pro lado direito, vou abrir a porta para ela, vou dar uma de cavalheiro, ela vai ficar tão empolgada com isso, né, vou distrair ela, e eu vou deslocar o tijolo com o pé e pronto. E eu fiz isso tão rápido que eu lembro que eu sentei, fechei a porta, ela não tinha nem entrado ainda. E aí ela foi fechar a porta, né, do Corcel, super educada, puxou a primeira vez, ficou uma fresta assim, mas eu falei, Nila, bate que fecha. Ela puxou de novo, diminuiu, eu falei, bate que fecha. Aí ela puxou, veio com tudo, daí pá, daí fecha a porta, o vidro, vum. Eu tinha feito um calcinho para segurar o vidro, né, e aí na pancada o vidro deslocou e desceu. Aí eu levei ela para casa, ela falou, professor, entra, vamos tomar um chá, coisa assim. Eu falei, não, eu quero ir para casa, porque amanhã eu tenho que levantar às 6:30 da manhã, tenho que dar aula e tal. Mas eu queria pegar aquele tijolo, porque era sempre o mesmo. Né?
E a gente vai se apegando às coisas, né? E eu voltei lá, eu falei, eu tenho que achar esse tijolo. Eu voltei lá, procurei. Tinha um terreno baldio, a gente chama aqui no sul, né? Tinha um gramado, entrei para dentro lá e não achei o tijolo. E tô atrás dele até hoje, na verdade. Esse tijolo então, uma saudade, são 24 anos, cara, que eu não acho esse tijolo, você acredita? Alderi, aproveitando o alcance aqui do podcast a nível nacional, a gente vai estar sendo solidário a isso. Estamos lançando a hashtag Acho o tijolo do Alderi. Cadê o tijolo do Alderi? Cadê o tijolo? Eu ganhei o primeiro tijolo, Pedro. Primeiro tijolo eu ganhei no Rio de Janeiro, lá no Hotel Glória do AJ. Tá? Fala isso, deixa eu fazer a pergunta. Como você contava essa história do tijolo? O pessoal te dava tijolo, Então, quando eu contei lá no Reconhecimento Milionário, lá em Porto Alegre, o Rosilino estava lá, aí você fez toda uma encenação, tinha um ratinho, você lembra? Acho que você lembra disso, né? Lembro. E aí você me chamou se eu queria fazer o STS do Rio de Janeiro. Foi o meu primeiro STS da minha vida, janeiro de 2000, como milionário, no Rio de Janeiro. Primeira vez que eu fui para um aeroporto pegar um avião, né? E fui para o Rio de Janeiro, cara. E aí eu estou contando a minha história no palco, e aí o AJ, no meio da minha história lá, me deu o primeiro tijolo, né? E de lá para cá eu ganhei muito tijolo, mas nenhum é aquele, cara. Não achei. Não é aquele. Está explicado porque quando ele fez uma casa dele, do tamanho que é a casa dele em Maringá, né? Tanto tijolo. Mas não é, não. Alderi, você falou que foi a primeira vez que você pegou um avião e foi fazer uma STS no Rio de Janeiro, né? Qual que foi essa sensação, assim? Porque é uma história, assim, eu te conheço pessoalmente, né? Isso para mim tá aqui parece aquele cara que tá na peneira jogando bola, de repente entra em campo com o Ronaldinho, com o Rivaldo. Para mim tá aqui nessa podcast é a mesma coisa. E qual que é a tua sensação de estar realizando isso? Porque acho que é um passo muito importante. Às vezes parece tão comum, né, andar de avião, depois que você já andou tantas vezes, mas o que passava na tua cabeça? Você lembra? Rapaz, assim, de conquista, né, cara? Porque, quer ver, ó, quando eu comecei, lá em 97, né, a Rosilei começou no início, ela ajudou um pouco, depois ela falou, nossa, não dá, eu vou concentrar nas aulas aqui, e aí porque assim, ó, eu tenho, não sei se eu vou trazer como é que é dizer, que a minha fragilidade seja a sua fortaleza. Eu era um alcoólatra, né? Então, eu cheguei a milionário, um alcoólatra, né? Então, dentro de casa, né, o relacionamento era muito complicado, porque eu bebia muito, né? Bebia todos os dias. Você né? Sou um alcoólatra que não bebo, né? Há 18 anos que eu não bebo mais, né? Isso. O alcoolismo é algo, já que a gente está falando aqui, o alcoolismo é algo, como a depressão e outras coisas, que a pessoa tem dentro dela. Então, a pessoa tem que lutar com isso todos os dias e trabalhar com isso todos os dias, né? E só dá mais valor a você. Você falar isso só dá mais valor, no meu ponto de vista. A pessoa assumir as coisas é a melhor coisa que tem. A verdade liberta, né, Alderi? Exatamente. Então, assim, ó, e aí eu estava financeiramente, dinheiro emprestado de todo mundo que eu conheci que podia me emprestar dinheiro, tá? Dava aula, ganhava pouco, 600 e poucos reais por mês, né? Fazia Herbalife, né? E aí eu tinha muitas ocupações também que não davam renda. Então a Rosilei, ela concentrou na aula, né? E aí eu, em agosto de 98, eu comecei a fazer só Herbalife. O meu primeiro objetivo, lá em 90, lá na Extravaganza, eu pensei, de mão ele falava assim, ó, né? Que faça em tempo parcial, quando você triplicar os seus ganhos aproximadamente, né? Uma coisa assim, você pode começar a dedicar em tempo integral e tal. E eu pensei, poxa, se eu ganhar o mesmo dinheiro que eu ganho como professor, eu já faço Herbalife. Né? Mas aí, quando eu decidi fazer só Herbalife, a Rosilei se desesperou. Aí ela foi falar com o Darley. O Darley, né, meu cunhado, o Darley, ele foi contra 3 anos, mas contra mesmo. Ele ia lá em Itatiba, cara, nos meus clientes, e ele... Alderi, há uma coisa que é muito clara nisso aí. Cunhado, se fosse bom, não começava com essas letras, amigo. Isso aí é uma coisa que é bem claro, isso aí. Então não tem jeito, tá? Entendeu?
Já começaria por outras letras, com certeza. Já começa pelo nome, né? Então, assim, e aí a Roseli falou pro Darley, falou, o Valdir tem no seu Herbalife, ele tá louco, vai deixar uma coisa segura e tal, né? E aí veio o Darley falar comigo, né? Eu falei, mano, professor Herbalife. Ele falou, rapaz, você que pode ser diretor da escola, que pode ser prefeito de Itatiba, vai largar estudado, se fosse eu que tentava série, largar uma coisa segura, uma coisa insegura. Falou, agora eu sei que você tá louco. E eu continuei fazendo. E quando ele me falou isso, eu pensei assim, cara, eu vou... porque assim, ó, tem várias formas de você tirar motivação, né? E essa foi uma delas, né? Eu provar, baseado no que eu já tinha visto, de que eu estava certo, né? Que eu não estava numa furada, né? Eu estava numa empresa sólida, forte, né? Que tinha pessoas que me orientar e tal. E eu sabia o que eu estava decidindo. Aí eu precisei falar com o Dirceu, né? Que é o meu primo, que também é presidente. E aí o Dirceu ia falar comigo. Também não ajudou. Aí ele foi falar com o meu pai. Seu Léo, ele falou assim, Valderi tá querendo parar da aula, fazer Herbalife, eu acho uma loucura, você conversa com ele? Claro. Aí veio meu pai falar comigo. E ele falou, começou a falar comigo, ele perguntou, tu tem certeza que está fazendo? Eu falei, pai, eu não só tenho certeza que nós vamos mudar a nossa vida, fique tranquilo. Ele nunca mais falou mais nada para mim, né? E aí eu continuei fazendo. Então, quando eu cheguei a milionário, por exemplo, foi o grande momento de dizer, pô, agora eu já estou com um negócio, né, com uma renda boa, né, ganhava 11 mil por mês, aí na revista da Herbalife e tal. E aí eu cheguei, quando eu fui pro aeroporto, Beto, sabe quando tu vai com aquele sentimento de que você, que valeu a pena, né, toda essa caminhada, né, principalmente evolutiva, né, pessoal, romper com todas essas barreiras, né? Eu me lembro, Pedro, que se eu puder compartilhar, né? Porque eu venho assim, né? A gente vem de uma família de muita carência financeira, escassez quase que total, não de passar fome, mas escassez muito grande. E aí eu fui para um seminário, e aí eu fui desenvolvendo crenças, é evidente, né? E a crença que eu ensinava para meus alunos era assim, eu desenhava a pirâmide social, e eu botava 10% rico, 90% pobre, e eu ensinava assim, sabe por que esses 10% são ricos aqui em cima? Porque esses 90% aqui, e esses 10% exploram esses 90%. Então, era isso que eu acreditava, e isso que eu ensinava, inclusive, né? E quando na extravagância, o Jim Brown, ele tinha essa capacidade, né, de fazer com que você ressignificasse crenças, né, através da fala dele. E ele começou a falar sobre isso, não sei porquê, né? Ele falou assim que existem ricos e ricos. E ele falou assim, existem ricos que constroem sua fortuna destruindo família, destruindo vidas, né? E ele foi falando sobre isso. Ele falou, e tem ricos que constroem sua fortuna fazendo bem, ajudando as pessoas. Ele falou, olha o Mark. E aí ele deu o exemplo do Mark, né? Ele falou, graças ao Mark, que ele construiu essa fortuna e Herbalife, e hoje tem você que está aqui hoje, graças a isso, é possível você é possível construir uma fortuna sem ter que fazer mal aos outros. Você pode ser uma situação de você pode ser rico, que tipo de rico que você quer ser. E quando ele falou isso, eu ressignifiquei, eu falei, puxa, quer dizer, eu posso ser rico sem explorar, porque eu não queria explorar, né? Não queria explorar ninguém, né? E quando ele foi falando isso, eu falei, então, quer dizer, eu posso. E ele deu exemplos, né? Ele deu o exemplo do Marco, né? Aí depois ele falou dos presidentes, ele falou e você estava lá naquela extravagância, fechou a extravagância. Não, o Marco fechava a extravagância na época, né? Você era, acho que o MC, eu não lembro. Não, o Marco fazia MC, né? Ele fazia tudo, Marco, era uma coisa impressionante. E a partir dali, então, eu falei, poxa, então eu posso... sabe quando você desbloqueia, aí você começa a seguir mais leve, né? E o alcoolismo, cara, eu consegui parar de beber faz 18 anos, na verdade, né? E eu me lembro, Pedro, assim, tem duas passagens, né? E tem 10% das famílias mundiais hoje que tem problema com isso, né? Só que às vezes as pessoas não falam, né? E eu me lembro que tu estava num desses tours lá em Erechim, você estava falando para uma líder lá da época, né, não dizer o nome, que ela fumava muito, né? E aí você estava falando assim, ó,
eu sentado lá escutando, né? Você perto, falando com ela e ouvindo, né? Você falando assim, que a mente tem que controlar o corpo e não o corpo a mente. Se você quer ser presidente, assim, você não pode ser, papapá, papá, e falando. E eu pensando assim, ainda bem que ele não sabe que eu bebo todo dia, né? Mas isso ficou na minha cabeça. E chegou um momento eu ganhava 30 mil, 35 mil por mês, estou falando em 18 anos atrás, né? E eu, assim, às vezes eu dormia até 1 da tarde, eu não conseguia, a manhã toda ficava me recuperando, porque eu bebia de noite, todos os dias. E aí um dia a Rosilei ela tem passagens importantes no meu processo evolutivo também, né? E ela me falou assim, Alderi, me põe aqui, me acha 5 nomes que bebe que nem você, que está casado, que tem saúde e está bem financeiramente. E aí eu parei para pensar, eu falei, poxa, não tem ninguém. Aí você lembrou do Lula, mas lembrou que eu só tenho 4 dedos. Aí falou que aí não deu, aí não conseguiu fechar, né? E aí eu fui buscar ajuda, né, Pedro? Fui buscar ajuda, é aquilo que você falou, né? Você é um alcoólatra que não bebe, mas tem que ficar um alerta todo. E eu tenho uma técnica, posso falar da PNL? Pode, deve. Tudo aqui, o podcast é seu. Então, é uma técnica, uma ferramenta, não sei o que você chama, usando muito no coaching, na venda, tudo gira um pouco disso, né? Porque, na verdade, assim, né? A nossa mente subconsciente, que ela tem a maior capacidade, 95% do poder está ali, né? Tá dentro, por isso o Nimrão fala, quando a coisa não vai bem fora, o problema não está fora, ele está dentro, né? Porque é ali que tem que ajustar. E ela tem o quê? Ela quer te dar automaticamente, né? Se deixar para ela, livre, ela quer te dar o máximo de prazer possível, te afastar o máximo da dor e economizar energia o máximo possível. São 3 funções principais que você precisa deixar para ela automaticamente, ela vai te fazer isso. Te dar o maior prazer possível imediato. Então, no caso do beber por que beber? Para ter o prazer agora, né? Ela não está preocupada se tu vai ferrar com a sua vida lá na frente. Ela quer te dar prazer agora. Ela quer te evitar a dor. Então, ficar sem beber era dolorido, né? E também, ela quer, e aí a questão, principalmente das pessoas que precisam emagrecer, né? É questão de ficar no sedentarismo e tal. E para você ter um resultado diferente, tem que sair dessa zona de conforto que você tem que quebrar. E aí existe essa técnica que é assim, você fazer perguntas, né? Então, por exemplo, como é que eu, até hoje eu lido com isso? Até hoje. Isso vale também para outras coisas, comida, doces, qualquer coisa, né? Jogos, tem pessoas que são viciadas em jogos, né? Então, eu utilizo até hoje. No início, você tem que ser consciente, tem que pensar, né? Normal, aí você não tem uma competência ainda, então você precisa pensar, mas depois virar automático, né? Virar automático no teu cérebro. Você passa a automatizar essa função. E que é assim, se perguntar, o que eu estou fazendo agora, o que eu vou fazer agora? Então, o bebê, no caso, ele me aproxima ou me afasta do que eu quero. E o que eu queria lá na frente? Eu não queria acabar como os tios meus, por exemplo, né? Eu tenho exemplo na família. Porque é uma doença hereditária, né? É uma coisa que já vem de hereditária. Então, às vezes, tem gente que bebe, eu, por exemplo, eu bebo e não tenho essa dependência, né? E tem gente que bebe e tem a dependência, né? Mas, por exemplo, como você sabe, eu tenho problemas com o jogo, não que eu jogue, entendeu? Mas hereditariamente, eu sei que eu tenho problemas com o jogo, então eu não jogo, eu evito de jogar. Eu sei que a minha mãe, por exemplo, ela tem tendências à depressão, sempre teve depressão a vida inteira, então eu me cuido muito em relação a isso, entendeu? Não que eu esteja me medicamentando, mas estou sempre atento. Quando tenho o primeiro sintoma, eu já vou lá e já tomo um produtinho que chama erva de São João e já me equilibro. Então, a gente tem que se conhecer também, né, Alderi? A gente tem que se conhecer. E tem que, sobretudo, enfrentar os nossos problemas de frente, não se afastar deles, né, irmão? Então assim, como é que eu decidi? O momento da decisão. O momento da decisão foi assim, foi com a minha psicóloga, né? Ela me fez eu parar para pensar. Porque eu cheguei de Itatiba, bêbado de noite, dirigi, cheguei em casa, no outro dia fui para terapia. Já estava pensando até fazer terapia. E ela falou assim, você já parou para pensar o que poderia ter acontecido contigo? Aí ela começou a me fazer eu ter consciência dos riscos que eu já estava causando para mim e para os outros. E aí, na hora, eu falei, pode anotar
tá aí, a partir de hoje eu bebo mais. E eu comecei a usar essa técnica, que é assim, se eu beber hoje, vai me dar o prazer agora, mas o que ele vai me trazer no futuro? Então, mas o Jim Rohn sempre falava isso. Ele falava isso para outras coisas, né? Mas era sempre: você pode ter um prazer agora e depois você ter um sentimento ruim no longo prazo, né? Ou na ressaca, né? Como costuma dizer. É como o cara que compra o carro em prestação, tem um prazer imenso quando vai tirar o carro da concessionária e depois, todo santo mês, quando chegar a prestação, o cara sofre. Então, não é bom fazer esse tipo de coisa, né? Ou como aquela pessoa que está na dieta e ela come o bolo de chocolate. Naquele momento, dá o gosto do bolo de chocolate e logo em seguida dá toda a ressaca que a pessoa não está querendo. Mas você resumiu uma coisa muito importante, que é esse negócio: o corpo controla a mente controla o corpo. É uma decisão. Fumar, beber, dor, é tudo uma decisão nossa, tá? É uma decisão nossa. A gente que toma essas decisões. Como você sabe, você me conhece há muitos anos, a Marina há mais anos ainda, eu sou uma pessoa muito obstinada, muito... As pessoas dizem: poxa, Pedro, você é um cara que não perde o foco. Não é, porque eu sei muitas coisas que eu quero. Então, quando você sabe o que você quer, e no seu caso, você sabe que você não quer beber, mas você me ajudou muito, Alderi, já que você trouxe esse assunto aqui, você me ajudou muito, porque você sabe que há um tempo atrás eu tive um problema com uma pessoa, minha amiga, que tinha esse problema, e eu não sabia como lidar com isso. E eu perguntei a você me disse. Então, se quem tem aqui, que se tem alguém com esse problema, você me falou uma coisa que eu não sabia e que você repetiu agora, mas só para checar para as pessoas. Que eu achava que eu tinha que falar, vamos imaginar, se fosse o Beto, né? Não é o caso do Beto, tá? Mas vamos imaginar que era o Beto, e eu ia chegar ao pé do Beto. Já consegui parar. Eu ia chegar ao pé do Beto e dizer: Beto, olha, ou a Marina, se fosse a Marina, o Beto ia chegar ao pé e dizer: Beto, você veja o mal que você está causando à sua mulher, o mal que você está causando à sua família, o mal que você está causando... E aí você me falou: não, Pedro, não é isso, você tem que explicar para ele o mal que ele está causando a ele mesmo, tá? A pessoa tem que entender que o mal que ela está causando a ela mesma, não aos outros, porque a pessoa, quando bebe, ela não está nem aí para os outros, ela está aí para ela. E então eu fui falar com essa pessoa, que você conhece bem, e consegui que ela também parasse de beber, não definitivamente, mas reduziu bastante. Então é uma coisa que é muito importante, o que você me ensinou, porque você realmente fez uma grande diferença. É porque, se tu for ver também, né, Pedro, assim, ó, desde o peso, né, na verdade, né, entendeu? A pessoa não vai perder peso para agradar os outros, na verdade. No fundo, se achar o motivo forte dela, ela vai fazer o que tem que ser feito, né? Por aí que o Jim Rohn fala que o porquê é mais importante do como, né? O porquê vai fazer tal coisa, né? Nesse caso, o álcool, principalmente, né? Ao menos para mim foi assim, né? Uma curiosidade: até hoje, você tem vontade? Foi 18 anos sem beber, você tem vontade de beber? Se eu tenho vontade? É. Sim. Só 3 vezes por dia. Sim. A vontade tem, né? Aí você domina ela, baseado naquilo que você quer, né? Tirou até o casaco, Beto. Tirou até o casaco. Começou a suar. Até suou, né? Vamos mudar de assunto. Vamos para uma coisa. Aproveitar aqui. Vamos aproveitar e tomar aqui uma cervejinha à tua conta. Vamos fazer aqui, ó. Fazer o merchan, patrocínio. Alderi, deixa eu te falar. Eu sei que também você travou uma luta grande, tá? E isso aqui não se trata só de falar da Herbalife, trata-se da pessoa te conhecer. Então, muita gente que não te conhecia hoje já está sabendo coisa de você que não fazia a mínima ideia, né? Só que essa o grande Alderi, tá? Eu, sabe, um dia eu quero ser entrevistado aqui também, entendeu? Vou arrumar alguém que vai me entrevistar. Até já sei quem é que vai ser, como vai ser. Eu e a Marina já estamos combinando isso, Pedro. Isso, eu vai ter um dia que eu vou virar entrevistado, vou trazer uma terceira pessoa, mas essa pessoa não é para nós entrevistarmos, é para me entrevistar a mim. Pode ser a Ju? Não, a Ju não, porque a Ju é perigoso. A Ju não. Aí depois vai dar... sempre que eu penso nessas coisas, eu penso quanto custa metade do meu patrimônio, então eu já fico preocupado com isso, já fico nervoso. É melhor não. Mas agora só você falou isso, já perdi o assunto. Mas eu sei que aqui é para mostrarmos mais a pessoa e o que ela é. Eu sei que você teve uma luta, travou uma luta dura, tá? Não só você, como outra pessoa do meu grupo, que é a Isabel Fernandes, não sei se você sabe disso. A Isabel Fernandes passou por dezenas e dezenas de fertilizações, de tudo que você possa imaginar.
e ela não conseguia engravidar de jeito nenhum, e conseguiu engravidar aos 50 anos. Eu sempre digo assim, pô, o que faltava era tu dar uma voltinha por fora, enquanto fosse esse marido, não dava certo. Eu sempre brinco com o Pedro, que é meu xará, e meu irmão, meu amigão e tal, tudo. Eu sempre digo, mas a Isabel finalmente conseguiu engravidar aos 50 anos. Não foi o caso da Rosilei, então vocês adotaram uma menina, não foi? Foi isso que vocês fizeram? E como foi essa experiência? Como está sendo isso, esse aprendizado todo de adotar uma pessoa especial? Vocês adotaram uma pessoa especial, não adotaram uma pessoa qualquer. Então, como está sendo esse aprendizado para você? Gigante, cara. É gigante, porque quando a mulher ela engravida, né, a gente tem esses 9 meses que também é a preparação, né, do pai e da mãe, né? E no nosso caso, não, né? A gente adotou, foi assim uma decisão muito rápida, né? E nós adotamos ela com 43 dias, a mãe biológica tinha falecido no parto, né? Desnutrição total. Acho que você lembra dela, ela já era maiorzinha, já andava, né? E então, assim, ó, o que mais faz a gente ver as possibilidades que um ser humano, né, as capacidades que um ser humano pode desenvolver apesar das limitações, né, e ver o progresso, né, assim, não é fácil se falar que é fácil, não, se fosse fácil, todo mundo faria, né, não é fácil, mas o bom, e aí a Roseli sempre fala isso, né, que só os tratamentos, que o custo dos tratamentos, se não fosse Herbalife, por exemplo, já não seria possível, né? Mas é uma experiência, assim, Mas, Alderi, qual é o aprendizado, Alderi? Qual é o aprendizado, sabe? Tipo assim, se você fosse escrever um livro sobre isso, quais seriam as páginas mais importantes? Assim como a gente tem hoje do Jim Rohn, para que as coisas mudem para nós temos que mudar. O que é que você aprendeu que a gente possa escutar de você, nós e todo mundo que está aqui, numa situação dessas, de passar por tudo isso, adotar uma criança, depois acabar descobrindo que ela era uma pessoa especial, uma pessoa que requer cuidados, uma pessoa que requer... Quando uma pessoa é especial, ela requer pais especiais, né? Assim, tá? Porque criar uma pessoa normal, qualquer idiota faz, né? Qualquer um faz, né? Os meus filhos, graças a Deus, qualquer um pode educar, que é fácil. No seu caso, o que você tirou daí? O que é que faz com que você relacione isso até o nosso negócio, até a nossa postura, a maneira de estar? Eu acho que é o cuidado, o amor, né? Eu acho que quando você é o amor incondicional, é isso? É um amor incondicional, esse doar-se, esse cuidado, né? Que eu acho que tem muito a ver com o nosso trabalho, né? E acreditar, né? Acreditar no poder que o ser humano tem. Porque que vê, assim, ó, que a gente passa de terapias, ser otimista, ser otimista, você é otimista, você, com uma situação dessa, você se torna otimista, você está sempre com esperança, você não perde a esperança, você está sempre esperança e vibrar com as pequenas conquistas. Os hábitos atômicos, né? Como falou, aquelas pequenas coisinhas que acontecem e que para os outros é uma coisa normal, né? Para os outros é... Mas para você assim, é uma coisa imensa. A paciência de repetir. Você pode dar um exemplo para a gente, Alderi, uma coisa assim que aconteceu, uma vitória da sua filha, que tenha sido assim, uma coisa que você e a Rosilei tenham ficado loucos, só para a gente ter uma ideia? Eu acho que ela poder se comunicar. Ela se comunica, a gente consegue entender hoje a gente consegue entender o que ela quer, né? Ela consegue se expressar com um vocabulário bem curto ainda, né? Mas acho que essa é a maior vitória. A outra é aprender a nadar, né? Ela aprendeu a nadar, né? Coisa que a gente sabe quando você acha que não vai aprender nada e aí você começa a perceber que não, se você der os estímulos, a neuroplasticidade cerebral realmente ela começa a abrir novas conexões. E hoje a gente poder se comunicar com ela, entender o que ela quer, porque antes, por um bom tempo, a gente não entendia, aí ela tinha mais agressividade, né? Porque
imagina, né? Você fala e a pessoa não entende. Você repete, ela não entende. Na terceira vez, qualquer um fica, né? Então, ela tem bastante dificuldade no relacionamento. Hoje, com 10 anos e meio, né? Ela está começando a lidar melhor com as emoções, né? Começando a lidar melhor. Depois, acho que... E aí entra muito... Oi? Anabela, né? Anabela, né? Quando vocês adotaram ela, vocês não sabiam que ela tinha um problema com isso? É assim, ó. Quando a Roseli levou ela a primeira vez na pediatra, lá no segundo dia que a Roseli pegou ela no Tocantins, né? E que depois eu fui para lá, a pediatra falava assim, olha, ela não vai, a gente não sabe se ela vai andar, se ela vai falar, se ela vai ouvir. Mas vocês já tinham adotado? Não. A adoção demorou 4 anos. A gente entrou com um pedido de guarda provisória, né? E aí com a intenção de adotar, e a adoção saiu 4 anos depois. Eu tô perguntando isso porque... Quer ver, Beto? É assim, ó, não tem explicação. A gente não consigo te dar uma explicação disso, mas é uma conexão que não dá para explicar. Não dá para explicar. A forma também que foi, é uma coisa divina, eu acho. Acho não, com certeza. Eu acho muito legal nada isso. Acontece porque... por acaso, né, Beto? Nada acontece por acaso. Até te perguntei, porque é legal saber disso, né? Porque, de repente, pode pensar, se soubesse que teria algum problema, talvez não teria adotado. E não, vocês sabiam, mesmo assim, vocês... Isso aí não, isso é um rumo sem fim, Alberto. Depois que você recebe nos braços um filho, tá, acabou. Isso aí, seja como for... Não interessa como é, como não é, não tem jeito, é amor incondicional. A Marina também tem filho, né, Marina? O teu filho fez agora 11 anos, não foi? 10 anos? É quase da idade da tua filha, Alderi. 10 anos e meio, meu fez 11. É uma benção, né? A Marina está muito calada hoje, ela está muito caladinha aqui, ela fica... Mas a Marina é a primeira coisa toda, Marina, eu queria que tu falasse com o Alderi, porque, na realidade, o Alderi é teu downline, né? É verdade, A Marina é a downline do Alderi. Então, vamos mudar um pouquinho a atmosfera, já que a atmosfera está toda... Me diz uma coisa, Marina, quando é que tu conheceste o Alderi? Tá? Como é que foi esse entre vocês dois? Tu lembras-te? Não? Claro que sim, claro que sim. Primeiro, Alderi, deixa-me dizer que eu, sempre que te ouço, eu também faço uma retrospectiva ao passado, né? Porque às vezes as pessoas veem-nos, né? E acham que nós já nascemos assim e que temos uma vida incrível, né? E comove-me imenso quando eu te ouço e volto lá atrás, né? Tudo aquilo que nós passamos é incrível. E eu lembro-me perfeitamente quando eu conheci o Alderi, ele já era presidente, a gente estava num evento do ONAS, um evento internacional, quando eu vos conheci, né? Estavam os dois juntos. E eu estava a ouvir e estava aqui a pensar, né? Qual é que tu adoraste ouvir o Jim Rohn, e o Jim Rohn mexeu contigo, como mexeu comigo e com todos nós. E qual é que era o teu grande sonho quando tu ouviste o Jim Rohn e quando conheceste a Herbalife? Partilha lá também, que eu sei o que é, mas gostava que tu partilhasses. Viu, Marina, só deixa eu fazer só um comentário. Quando nós nos conhecemos lá em Paris, foi na maior nevasca, né? Dos últimos 70 anos de Paris, né? Foi naquele... E as nossas malas chegaram no dia que nós vamos embora. Pois foi, naquele hotel grande. Nós tivemos acho que foi o primeiro bônus nosso anual naquele evento, aí você falou assim, vocês vão receber bônus, que isso, vão, né, compra tudo novo e tal. E daí a Rosilene encontrou você, Pedro, no evento lá, e aí você falou assim, vai na HM e compra tudo. Claro, né? Mas assim, que vê, Marina, o meu grande sonho, assim, foi compartilhar, porque eu acho assim, eu me lembro que o Jim Rohn, ele falou assim, ó, que o aprendizado, ele é o início da riqueza, o aprendizado é o início da saúde, o aprendizado é o início da espiritualidade. Então, dentro das falas dele, só para trazer um pouco. Então, e eu acreditava nisso, entende? Eu acreditava nisso porque, até por causa da filosofia, né? Fazer as pessoas questionarem, fazer as pessoas pensarem, ser sujeitos da história, sabe? Então, isso já estava muito em mim, né? Por isso era professor, né? Ia ser padre antes.
E aí, quando eu vi isso, falei, nossa, ele está ensinando princípios do sucesso. E esses princípios, eles não mudam nunca. Muda a forma de explicar eles, mas os princípios são sempre os mesmos, né? Então, eu pensei assim, nossa, quer dizer, se eu chegar a fazer uma live e ter sucesso, eu posso ser um palestrante também. E isso me encantou, né? E até o fato de crescer no plano de marketing é a possibilidade que eu tinha também de palestrar. Então, meu primeiro sonho, digamos assim, foi palestrar no STS em Porto Alegre, né? Foi a primeira coisa. Eu me lembro que um dia, num domingo em Erechim, depois do seminário, a Aldete me fez essa pergunta. Eu estava jantando, ela me olhou no olho, ela falou assim, qual é teu sonho, Alderi? Eu falei, palestrante. Ela falou, aqui você vai ser, né? Então, às vezes, uma pequena fala. E quando eu fui para o Rio de Janeiro, Beto, né, entrar no avião e ir lá palestrar, tinha 400 pessoas no Hotel Glória, começou a acontecer realmente isso, né? E tanto que assim, ó, no livro do Jim Rohn, que é o meu livro, esse foi o livro que mudou minha vida, né? Estratégia da Prosperidade e da Felicidade, tá lá no canal do Telegram também. E aí eu fiz a minha lista, né? A lista, e na lista tem ser palestrante. E o Jim Rohn ensina, né, de botar 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, né? Eu botei número 10, pensei, assim, 10 anos eu ser palestrante, eu vou realizar o meu sonho. Então, isso foi a coisa que mais me motivou, digamos assim, né? De fazer o que tem que ser feito para depois eu poder ter o resultado, entende? Para não falar só teorias, entende? Teoria, mas com resultado também comprovando que, sim, isso que você está ensinando. A gente vê que você... A gente vê que... Não, a tua história, assim, né, mais detalhada, a gente vê que independente de onde você veio, das condições que tinha, desde quando viu o Herbalife lá, você sempre sonhou muito, né? Você falou, quando viu o Herbalife pela primeira vez, você já falou assim, eu quero viajar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e vou ter uma casa melhor. A gente sabe da história do sofá da tua casa, que era todo rasgado, né? Então, você sempre foi muito sonhador. E outra coisa que você falou, se você puder comentar sobre isso, o Pedro chegou e te falou, né? Essa cidade, o Pedro muda de cidade. Muita gente poderia ter falado, esse português não entende como que é a minha vida, né? Você falou, pô, vou mudar de cidade. O dia que o Pedro estava falando de uma pessoa que controla a mente, se não controla teu corpo, você falou, pô, isso serve para mim. Então, um grande sonhador, sempre ganhando tudo como lição, isso eu acho muito interessante. Beto, olha só. A Odete colocou aqui, lembro muito desse jantar na churrascaria João de Barro. Essa Odete tem boa memória, essa não vai precisar do produto americano. Obrigado, viu, Odete? Cláudia Odete, porque assim, ó, a minha patrocinadora, a dona Nila, foi na primeira extravagância, depois ela não foi mais. Ela falou assim, eu já tô velha, eu não vou nos eventos, nem você, mas você que é jovem, vai, né? E, sinceramente, ela continua, milionária, né? E a dona Irene, que já é falecida, ela tocou bastante tempo, chegou a milionária, né? E faleceu. E o Cláudio e a Odete foram nossos patrocinadores, né? Os patrocinadores mais próximos que realmente... Os mentores, os que ensinaram o negócio, né? Agora, assim, que vê, Beto, a gente tem que ter muito cuidado, né? E aí entra mais o Jim Rohn novamente, né? Quer dizer, a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, é assim, se você quer ter um resultado que você não tem, você precisa escutar, aprender, ficar de ouvido aberto para você ter os insights, entende? Com as pessoas que estão onde você quer chegar, entende? Não então, por exemplo, não era eu escutando o Darley, o meu cunhado, que eu ia ser presidente da Herbalife. O Darley entrou quando eu era milionário, né? Entende? Então, naquele tempo, hoje é outro cara, né? Hoje é outro cara. Hoje é um cara que a gente escuta ele. Então, mas naquela época não dava. Quando eu te falo da premiação da Herbalife, é disso que eu estou falando, porque ver o Darley do jeito que ele pensava, do jeito que era, e hoje é impressionante, né? O que se a pessoa decide ser lapidada, deixar ser lapidar, o que acontece aqui na Herbalife se ela ouvir as pessoas certas, né? É uma coisa
é fantástico. Então, eu sempre fui muito ligado, sempre observando, né? Sempre e aplicando, né, cara? Teoria sem prática, né? A fé sem obra é morta, diz a Bíblia, né? Então, você tem que ter o conhecimento, tem que ter a prática, para você ter a habilidade depois, através da repetição. E tomar as lições e levar para o lado positivo, né? Tomar as lições e levar para o lado positivo também, né? Porque é o que eu falei, a maioria poderia ter ficado puto com o Pedro e falado, esse português não entende, né? Mas você quer ver, Beto? Aqui no negócio da Herbalife, as pessoas que têm mais sucesso, tá? Que estão, especialmente da linhagem nossa, né? Vamos pensar assim, da nossa linhagem acima, são as pessoas que querem ver você ter sucesso, porque o sucesso deles e a segurança, né? A árvore, quanto mais profunda é a raiz, mais firme é a árvore, ou seja, então, no nosso negócio é a mesma coisa também, né? Quanto mais profundidade, mais gente de sucesso para baixo você tem na sua organização, mais firme você está no negócio. Então, ouvir as pessoas que estão com resultado que não tem no nosso negócio é fundamental, né? Alder, tu estás falando uma coisa muito importante, tá? Que é assim, nós somos aquilo que somos e a gente tem as reações baseadas naquilo que nós somos. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu não gosto do teu sucesso, tá? E eu não gosto do sucesso do upline, eu também acho que ninguém gosta do meu sucesso. Eu acho que todo mundo está sempre querendo me enganar, acho que todo mundo está sempre querendo me passar a perna, tá? Se eu gosto do sucesso dos outros e eu genuinamente entendo quando um patrocinador me fala uma coisa que ele quer me ajudar. Eu vou te falar uma coisa, Alderi. Eu tive muita sorte das pessoas que eu coloquei no negócio, muita sorte, porque eu só coloquei gente boa no negócio. Talvez eles não fossem tão gente boa quanto eles são hoje, né? Mas naquela época eles eram. Então a Marina, por exemplo, duvido, tá, que a Marina alguma vez na vida tenha pensado: o Pedro está falando isso aqui para me prejudicar, entendeu? O Pedro está falando isso aqui para me ferrar. Mesmo coisas que eu falei para ela e falo que ela não gosta de ouvir, entendeu? Porque nem tudo ela vai gostar de ouvir, porque as pessoas que só escutam aquilo que querem ouvir, tem pessoas, né, à volta dela que são os baba-ovo, né? Entendeu? Você tem que ter gente à tua volta que te fala coisa que você não gosta de ouvir. Tá? Infelizmente, algumas pessoas, meus amigos, faleceram, grandes amigos meus, que me diziam as coisas. Alan Lorenz era um deles, tá? Que me dizia as coisas que eu não gostava de ouvir, mas era quando eu aprendia, tá? E um grande amigo meu, que era o senhor Figueiredo, que era uma pessoa que eu tinha muita estima e consideração, tá? E uma das pessoas que está do meu lado sempre que me fala coisa é a Juliane, assim, como tem a Rosilei, como tem, né, as esposas e os maridos, todo mundo está escutando a gente, e às vezes a gente leva para o lado pessoal, assim, tipo assim, pô, ela está falando isso aqui, mas eu respeito muito a Juliane, porque talvez ela, hoje em dia, seja a pessoa, devido a essa pandemia e tudo, que tem coragem de falar as coisas para mim, né, de dizer, você está errado, vai tomar banho, entendeu? Vai se ferrar, então é difícil. Mas ela tem coragem porque ela sabe quanto que custa metade do patrimônio, isso também é verdade, ela sabe disso. Ela também tem consciência que eu não sou louco, né? Mas é verdade isso. E às vezes as pessoas estão do nosso lado e falam as coisas e a gente leva para o lado pessoal, a gente leva, sabe? Porque no fundo, aqui a gente não pode esquecer que isso é um negócio, tá? A gente está no negócio. Sim, nós criamos amizade, tá? E Beto, você é um cara que eu considero meu amigo, apesar de você não ser amigo de ninguém, tá? Eu acho que você é um cara gente finíssima. Não, é sério, sem brincadeira, a gente vai criando afinidades dentro do negócio, concorda? Que a gente tem pessoas que não têm afinidade. O cara é um ótimo de um distribuidor, o cara é presidente, você não tem afinidade com o cara. Por exemplo, eu acho que eu já falei isso para alguns de vocês, mas eu não tinha afinidade com o Michael Johnson. Mas eu me dava muito bem com ele, sabe? A gente conversava direto, pá. Eu estava no conselho de administração, fiquei muitos anos, mas eu não tinha afinidade com ele. Por quê? Porque eu corria e ele andava de bicicleta. Agora, o Stefano Graziani, que também andava de bicicleta, esses dois pareciam irmãos. Por quê? Porque tinham, além da Herbalife, mais coisas em comum. Então, eu com a Marina, por exemplo, antes da Herbalife, eu já era amigo da Marina de longa data. Então é diferente. Beto, nós temos coisas em comum, muitas coisas em comum. O senso do humor, o ser engraçado, acho que você é um cara divertido, um cara sempre bom astral. Então, são coisas. O Alderi é um cara assim que eu considero, sabe, assim, um irmão que eu não tive, assim, um irmão longe, sabe? Mas quando a gente fala, e essa conversa aqui acho que é uma prova disso, há uma afinidade muito grande nas coisas que a gente pensa, entendeu? A gente pensa muito parecido, tá? Eu acho muito bacana. E
acreditem em vocês o que eu vou falar agora, que talvez a maior parte de vocês não vai acreditar o que eu vou falar agora, tá? Então, provavelmente vocês não vão. Nós temos 1h15 de podcast que já passou. Então, é inacreditável. Quando a conversa é boa, a coisa voa de um jeito inacreditável. Então, Alderi, você não ia imaginar que tínhamos 1h15 de podcast, mas não, você ia imaginar que a gente estava com uns 30 minutos, né? É impressionante. Passou rápido demais. Então, Alderi, eu gostava que você assim, fizesse o resumo, tá? E tanto a Marina quanto o Beto preparassem as últimas perguntas, tá? Que você fizesse um resumo daquilo que, como você vê a Herbalife, o que você aprendeu da Herbalife, né? Que você gostaria de transmitir para a nossa gente. E antes disso, eu gostaria que se a Marina ou o Beto tem mais alguma pergunta que vocês gostassem, assim, para finalizarmos. Não, dentro do contexto que o Alderi estava falando, é muito giro, porque o Alderi ele já tem 3 linhas presidentes, portanto, eu acredito que você possa ser um dos primeiros chairmans, né, aqui do Brasil. Do grupo. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, do Brasil e do grupo, como é lógico. Do Brasil do grupo, né? Porque só faltam mais importante 2, ser do grupo do que ser do Brasil, sem dúvida. Isso é ótimo. E tu tens um que é o Darley, né, que é teu cunhado. Tens o teu primo. Não, é Linha. É de seu e da Lei. E aí o Jaime. Então tens 2. São linhas diferentes, são 2. Presidentes são 3. Tá. Então, é o teu cunhado e o teu primo. Só falta 3. Só falta 3. Então, Beto, mais alguma pergunta pode ir? Antes dele fazer as considerações finais? Não posso faltar com a minha pergunta, né? Sim. Você conheceu o Mark Hughes pessoalmente. E tinha que saber, tinha que ver a pergunta. E o que é que ela achou do Mark Hughes? Tá? A Bruna Viana já estava estranhando. A Bruna Viana assim, está faltando aqui a pergunta do Mark Hughes. Mas pronto, tá bom, tá certo. Viu, Beto? O Mark Hughes, eu acho que eu tive umas 3 ou 4 vezes na plateia, tá? O máximo que eu fui perto dele foi numa extravaganza, acho que era 1.000 royalties, tinha feito 1.000 royalties, que ele entrou pelos fundos e passou próximo, mas nunca tive perto dele, não. Do Jim Brown, sim. Qual que foi a sensação de que você teve o primeiro contato com o Mark Hughes? Cara, é inexplicável, tá? De verdade. Eu vou te falar uma coisa. Quando o Mark entrava no palco, a energia era tão grande e até eu botei uns vídeos, se tu olhar lá no Telegram, você vai ver lá, né? É uma coisa assim que não tem como explicar, mas ele contagiava 100% das pessoas. Era uma coisa não sei, ele tinha uma capacidade, assim, uma ele energia. Era mais contagiante do que a versão Delta do Covid-19. Era muito contagiante. Era uma coisa maluca, cara. Era uma coisa... É impressionante, cara. Impressionante. Não dá para explicar. Alderi, considerações finais, irmão. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Você é um cara... Diz o que você aprendeu assim, com a Herbalife, assim, em 2 frases, assim, algo que realmente mudou a tua vida, algo que você gostaria de passar para a galera que está escutando. Eu acho assim que, Pedro, a primeira coisa que eu quero agradecer. Eu me lembro que o Jim Brown, na última vez que eu no Brasil, ele falou uma frase que ficou gravada na minha memória. Ele diz assim que a gratidão abre as portas para receber mais e a ingratidão fecha, né? E é um olhar diferente, né? Quando você olha, você agradece, você está olhando para a abundância, para aquilo que você tem. Quando você reclama, né? Você está olhando para a falta, né? Para a escassez, né? E a gente recebe mais do que a gente envia para o universo, né? A lei da atração. Então, eu queria aqui agradecer demais. Primeiro a Deus, né? Pela vida, nossa, né? Agradecer a Rosilei, né? Por ela ter ficado comigo durante esses anos todos, né? Principalmente no início, porque hoje já é mais fácil. Essa vai para o céu. Essa vai para o céu. Essa vai pro céu. O psiquiatra da Anabela, ele fala assim, vocês têm passagem livre lá, por causa da Anabela, e a Rosilei já tem passagem livre por causa de mim, né? A Rosilei ela vai com fácil peça. Não pega nem fila, vai direto, sem pagar fila. Vai direto.
E agradecer a nossa linha ascendente, e aí, então, e aqui na sala com a Marina, né, Marina? E você, Pedro, tá? Agradecer demais. Eu acho que vocês não fazem ideia, às vezes, né? Fazem, né? Mas, não sei, porque eu não sei como é que seria a minha vida hoje, entendeu? Não sabe, né? Eu só sei que ela é maravilhosa graças à Herbalife e os ensinamentos que foram passados, né? E eu acho que a coisa mais importante, se eu posso falar aqui, e nessa época acho que ela é fundamental, entender que a vida, ela é de ciclos, tá? E o Jim Brown usava a analogia, a metáfora das estações do ano, né? E nós passamos por um inverno, né? E os invernos sempre vêm, é época de se fortalecer, me parece que nós passamos por isso. Depois vem a primavera, nós já estamos na primavera, né? Já o Pedro ali, né? Portugal já está no verão. Nós já estamos no verão, né? Que era isso que ele provavelmente queria dizer. Eu acho que acabou o crédito celular dele, né, Roberto? O que é que tu acha? Já voltou. Já voltou. Acabou o crédito celular e agora voltou. Então, nós já estamos no verão, Portugal já está no verão. Não, Portugal, na minha visão, está no outono, está colhendo. Já está colhendo. Vocês estão colhendo de fantástico, tá? Isso. Mas a colheita, e aí que entra que eu queria falar, que é a questão da autorresponsabilidade. Se você quer ter sucesso aqui na Herbalife, tá? Nessa época, ou quando for, não importa, e não importa onde você está, onde você mora, o que você fez, deixou de fazer, quantos anos você tem da Herbalife, é você assumir a responsabilidade da colheita. Se a colheita não está boa agora, assuma a responsabilidade, não reclama, agradeça o que está dando, mas entenda e se prepare para plantar novamente. E ter essa autoconsciência da responsabilidade total do negócio é o grande segredo, na minha visão, para você chegar a presidente na Herbalife e muito mais. Né? Então, se está bom, é você que plantou, você está colhendo simplesmente que você plantou, se não está bom, você está colhendo que você não plantou lá atrás. Né? Então, a gente colhe aquilo que a gente planta. Exatamente. Jim Brown sempre dizia, quem planta maçãs, colhe maçãs. Não vai plantar maçãs e colher abóboras. Então, um negócio que é muito importante. Então, nós estamos... E a colheita não vem para quem precisa, né? Ela vem para quem plantou e cuidou. Plantou, exatamente. Então, Alderir, muito obrigado, cara. Você realmente é o exemplo. Acho que todo mundo aqui está encantado com isso. Vou colocar agora nós 4 aqui na tela, porque nós temos a próxima pessoa que nós vamos chamar para o próximo podcast. Então, primeiro que tudo, avisar todo mundo que os podcasts adiantaram uma semana devido aos treinamentos novos no Brasil, que nós temos um sistema, um treinamento de mídias sociais muito especial, com qualificação aqui no Brasil. Então, tivemos que adiantar, já que caiu exatamente em cima do nosso evento. Então, o próximo podcast vai ser inacreditável, vai ser maravilhoso. Marina, é contigo, tá? Esse podcast é todo contigo, então se prepara aí, tá? Que é nada mais, nada menos no dia 19/8, daqui a 15 dias. Os podcasts, como vocês sabem, são daqui a 15 dias, daqui a 15 em 15 dias. Depois voltamos outra vez para as datas que a gente tinha marcado, mas então daqui a 15 dias, nada mais, nada menos do que Tereza Mendes, a mais nova membro de 15K do nosso grupo. É uma pessoa fantástica, incrível, linda, maravilhosa, simpática, trabalhadora, uma pessoa extremamente produtiva e, portanto, vai ser muito bacana. Marina, segura o tchan, que vai ser um negócio muito bacana. Pessoal, eu agradeço a todos vocês. O tempo voou, vocês me desculpem, a gente até... dá vontade de continuar, mas a gente não pode deixar o podcast também se alongar muito. Já estamos com 1h24 de transmissão, para vocês terem uma ideia. Tem gente aqui que tem que trabalhar, como a Bruna Viana. O Flow faz 3 horas, Pedro. A gente... o Flow faz 3 horas, mas o nosso a gente não pode fazer 3 horas. A gente só tem que trabalhar, né? A gente é praticamente o Flow. O Flow eles não trabalham. O trabalho deles é aquilo ali. Entendeu? Se o nosso trabalho fosse isso aqui, fazia até 12 horas por dia. A gente é praticamente o Flow, só que com outro tipo de erva. Nós somos o Flow, só que você é um monarca, você é um maconheiro. Tá? Exatamente. Tá? Tranquilo. Gente, muito obrigado a todos pela vossa presença. Alderir, você é o cara, tá? Fiquem na chamada aqui, vocês aqui, que estão aqui, até eu encerrar aqui.
Pessoal, vocês estão assistindo, quem já assistiu, vai lá, clica lá para você seguir a gente, tá ok? Ativa as notificações para quando a gente ficar ao vivo. Muito obrigado pela vossa participação, vocês são tops das galáxias. E então, dá like aí, dá like. Dia 19/8, cá estamos aqui com a Tereza Mendes. Beijo no coração a todos. Tchau, tchau, salve, salve, família. Muito obrigado a todos. Obrigado.